Olá a todos os queridos espectadores de Tucum. Hoje, mais uma vez, a tempestade voltou a cair. A esposa maldosa de Xuyen, aquela que nunca desistiu de seus intentos, apareceu novamente na casa com um olhar cheio de ódio e uma voz fria e cortante. O que ela quer desta vez? Apenas provocar ou realmente pretende expulsar Tucum de um lar que já não tem paz? Diante das palavras venenosas, será que Tucum terá forças para enfrentar? Ou mais uma vez, terá de sair em silêncio com lágrimas nos olhos? E naquele momento em que tudo parece perdido, será que o policial Nam chegará a tempo para trazer justiça? E Xuyen, o homem bondoso que tantas vezes protegeu, conseguirá aparecer para defendê-la? Ou uma nova tragédia estará prestes a acontecer? O que será do destino de Tucum? Será que ela continuará sendo empurrada para o fundo do poço? Ou desta vez, a verdade e a justiça finalmente irão falar mais alto? Fiquem ligados e não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios cheios de emoção. Na pequena casa, o ambiente antes tranquilo de repente se tornou pesado quando a esposa de Xuyen apareceu de surpresa. Seus passos ecoavam fortes como se carregassem toda a raiva acumulada por dias. O olhar afiado, os lábios cerrados, cada gesto transbordava rancor. Ela não precisava de rodeios, tampouco se importava com a presença da criança no canto da casa. Na mente dela só havia um objetivo: expulsar Tucum do lugar que acreditava ser seu. Cada passo da esposa de Xuyen era como uma lâmina cortando o espaço frágil onde Tucum buscava abrigo. Sua postura altiva e rígida deixava o ambiente sufocante. As mãos agitadas apontavam de forma agressiva, ora para os cantos da casa, ora diretamente para Tucum, como se quisessem expulsar um inimigo. Enquanto isso, Tucum permanecia imóvel. Seu rosto mudava de cor, os olhos marejados, os lábios tremendo. Não ousava avançar nem responder. Cada palavra e cada gesto da esposa de Xuyen eram como ondas violentas que a faziam recuar pouco a pouco. O olhar confuso e assustado denunciava o medo estampado em seu rosto frágil. Ela tentava manter a calma, mas as mãos entrelaçadas e trêmulas revelavam a angústia que a consumia por dentro. A esposa de Xuyen ficava cada vez mais agressiva. Seu corpo parecia em chamas, cada gesto carregado de fúria e intimidação. Cada passo era uma ameaça. Sua voz fria e desprezível nem precisava ser ouvida. Já estava clara no olhar arrogante e no sorriso de deboche. Para ela, Tucum não era mais uma pessoa em situação difícil, mas apenas uma intrusa, alguém que roubava a pouca paz de seu casamento. Diante da hostilidade, Tucum só conseguia tentar apaziguar com pequenos gestos. Inclinava a cabeça, movia-se suavemente como quem queria acalmar a situação, mas era inútil. A esposa de Xuyen perdia cada vez mais o controle. Seus passos firmes, os gestos bruscos, os olhos arregalados, tudo parecia querer engolir Tucum naquele instante. Ao ver a panela de mingau ainda no fogo, Tucum só conseguiu pensar na criança faminta. Mas nem isso amoleceu o coração da outra. Pelo contrário, ela ficou ainda mais violenta, interpretando aquilo como desafio. Arrancou a tampa da panela com brutalidade, anulando o esforço de Tucum, transformando a cozinha, antes acolhedora, em um campo de batalha. Cada olhar de desprezo, cada gesto de expulsão, empurrava Tucum para o abismo. A criança no canto começou a chorar, mas nem o choro fez a esposa de Xuyen hesitar. Ao contrário, pareceu alimentar ainda mais sua raiva, reforçando sua determinação em expulsar mãe e filho. Tucum se abaixou, abraçou firme o filho. Seus ombros frágeis tremiam, as lágrimas caíam, mas ela se manteve em silêncio sem implorar. O medo, a vergonha e a impotência se misturavam, tornando cada movimento de arrumar as coisas um fardo insuportável. Não ousava resistir nem levantar a cabeça, apenas segurava a criança com a esperança de um último gesto de compaixão. Mas a esposa de Xuyen não deu chance alguma. Ficou parada na porta, com os olhos em chamas e a mão na cintura, numa postura de desafio. Sua figura ereta era como uma declaração definitiva.
Este é o meu território, e você não tem lugar aqui. Não havia empatia, nem piedade, apenas ódio e firmeza. Por fim, depois de toda a atenção, Tukam não teve a escolha a não ser sair. Os olhos vermelhos, os braços trêmulos, segurando a criança, cada passo fora da casa era carregado de dor. O choro sufocado do pequeno misturava-se ao vento que cortava o pátio, deixando a cena ainda mais sombria. A esposa de Xuyen, ao contrário, fechou a porta com força atrás deles, com o olhar satisfeito, como se tivesse eliminado uma ameaça. A respiração pesada foi cedendo, mas o ódio continuava estampado em seu rosto. Para ela, a presença de Tukam era a única razão para o fracasso do casamento, para o afastamento do marido. Nesse exato momento, Xuyen e o policial Nam chegaram a tempo. A cena caótica surgiu diante dos olhos deles, uma mulher frágil, de olhos vermelhos, segurando uma criança pequena nos braços, prestes a sair da casa. Atrás dela, a esposa de Xuyen, com o rosto tomado pela fúria, respiração ofegante e um olhar ainda ardente de rancor. Xuyen correu até elas, a voz embargada de choque e dor. Ele viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, o olhar cheio de medo e humilhação. Tukam balançou a cabeça soltando um suspiro pesado. Achava que precisava ir embora, porque aquele lugar já não tinha espaço para mãe e filho. A forma como a esposa de Xuyen a expulsava, insultava e até tentava agredi-la havia destruído qualquer esperança que restava. Mas Xuyen não aceitava isso. Virou-se bruscamente o rosto marcado por indignação. A mulher com quem ele já havia compartilhado a vida agora agia com tanta crueldade. Cada palavra que ele dizia cortava o silêncio sufocante como lâminas afiadas. Ele não podia acreditar que era justamente sua esposa quem tentava expulsar uma mulher indefesa com um bebê no colo da casa que ele havia oferecido como abrigo. A esposa de Xuyen não recuava. Continuava bloqueando a passagem, os olhos arregalados de raiva. O jeito como apontava o dedo e batia os pés mostrava toda a agressividade, como se toda a culpa fosse de Tukam. Gritava, chorava e acusava, tratando a presença de Tukam como a causa da ruína do casamento e o gesto de proteção de Xuyen como uma traição imperdoável. O policial Nam interveio com a voz firme, mas controlada. Sem precisar de muitas palavras, fez um sinal discreto para seus colegas. A esposa de Xuyen, ainda dominada pela fúria, tentou resistir, mas acabou sendo levada para fora da casa. Os passos pesados e os gritos roucos foram ficando cada vez mais distantes, deixando para trás, na pequena casa, um silêncio denso e doloroso. Depois que a esposa de Xuyen foi levada à pequena casa, mergulhou em um silêncio pesado. Tukam sentou-se atônita na cadeira de bambu, os olhos vermelhos e os ombros frágeis tremendo após enfrentar uma tempestade terrível. O pequeno Xuai se encolhia nos braços da mãe, o rosto inocente ainda marcado pelas lágrimas do medo e da fome. Xuyen e o policial Nam entraram a preocupação estampada no olhar. Nam se inclinou a voz, calma e firme, como quem queria acalmar. Ele estava ali, tudo seria resolvido. Xuyen sentou-se em frente a ela, olhando em silêncio para aquela mulher sofrida. No peito, um peso de arrependimento. Jamais imaginara que sua esposa pudesse agir com tamanha crueldade. Tremendo. Tukam contou tudo. Depois da colheita, só teve tempo de arrumar a casa e colocar uma panela de mingau no fogo para o filho. Mas antes que pudesse alimentá-lo, a fúria da esposa de Xuyen explodiu como uma tempestade. Acusações injustas, ciúme cego e o gesto cruel de jogar o mingau fora. Cada detalhe era como uma lâmina cortando o coração, já cansado de Tukam. Ela falava chorando, abraçando forte o pequeno Xuai, como se seu corpo frágil fosse o único escudo. O rosto de Xuyen se fechou. As mãos cerradas revelavam a raiva que crescia dentro dele. Não podia acreditar que a mulher com quem havia compartilhado a vida fosse capaz de tratar uma mãe e uma criança daquela forma. Nos olhos dele misturavam-se indignação e decepção profunda. Nam, mais contido, também não escondia a revolta.
Garantiu que tudo seria tratado conforme a lei, sem deixar a injustiça se repetir. Ambos sabiam que manter Tu-Cam ali não seria seguro. Embora o terreno fosse da família de Xuyen, o ciúme da esposa certamente voltaria talvez, de forma ainda mais violenta. Nam, preocupado com a segurança de mãe e filho, aconselhou Xuyen a encontrar logo um lugar novo e tranquilo para eles. Xuyen assentiu suspirando. Sabia que era o melhor a fazer. Mas por dentro, o remorso o consumia, culpava-se por não ter agido antes, por deixar que Tu-Cam e a criança passassem por tanta humilhação. Prometeu cuidar disso, encontrar outro pedaço de terra e construir um lar onde eles não precisassem mais viver com medo. As lágrimas de Tu-Cam não paravam. Ela se sentia agradecida pela proteção, mas também culpada por ser um peso na vida de Xuyen. Com a voz embargada, disse que não culpava ninguém e até compreendia o ciúme da esposa dele, porque sabia o quanto uma mulher pode temer perder o marido. Só que dessa vez, o ciúme havia ultrapassado todos os limites, empurrando ela e o filho inocente para o fundo do poço. Não ouviu com atenção e a tranquilizou. A justiça seria feita e a esposa de Xuyen seria advertida com rigor para que não repetisse os erros. Pediu que Tu-Cam mantivesse a força e que, por enquanto, permanecesse ali, pois eles garantiriam sua proteção. Aos poucos, a casa voltou a respirar paz. O pequeno Xuai adormeceu nos braços da mãe, as bochechas rosadas encostadas no ombro de Tu-Cam. Xuyen observava aquela cena com o coração apertado. Abaixou-se, colocou a mão no ombro dela e disse que a partir de agora, ela e o filho nunca mais estariam sozinhos. Ao sair, Xuyen e Nam ainda conversaram entre si. Decidiram providenciar logo um lugar estável para Tu-Cam. Antes de partir, Xuyen pediu: prepare outro mingau para o pequeno Xuai, alimente-o e descanse. Ele voltaria para resolver tudo. Tu-Cam apenas assentiu em silêncio, as lágrimas molhando o rosto, e agradeceu com a voz embargada. Na delegacia, o clima era de total seriedade. A esposa de Xuyen sentava-se diante do policial de plantão, o rosto abatido, as mãos trêmulas entrelaçadas. O dossiê à frente deixava claro, várias vezes, ela tentou dificultar a vida e até expulsar diretamente mãe e filho de Tu-Cam. Da última vez, a polícia já havia feito um alerta, mas agora ela reincidia. No início, a esposa de Xuyen negou alegando que tudo não passava de explosões de ciúmes, que nunca quis prejudicar ninguém. Mas diante das provas e dos depoimentos, a defesa tornou-se inútil. Sua voz foi diminuindo o olhar, desviando. Por fim, admitiu o erro, pediu perdão e prometeu mudar. O policial Nam entrou firme, mas sereno. Destacou que a lei não poderia ser ignorada em caso de reincidência, mas sugeriu que ela tivesse uma chance de se corrigir, desde que com compromisso claro e acompanhamento rigoroso. Uma postura ao mesmo tempo severa e humana. Foi redigido um termo de compromisso: encerrar todo tipo de assédio, não se aproximar de mãe e filho de Tu-Cam, e em caso de reincidência, responder legalmente. Ao olhar o papel, a esposa de Xuyen hesitou. Cada palavra refletia seus próprios erros. Depois de alguns segundos, assinou com a mão trêmula. A letra irregular, mas firme. O som seco do carimbo vermelho selou a reunião pequeno, mas pesado. O policial de plantão reforçou o aviso, aquela era a última oportunidade. Se voltasse a repetir, não haveria mais tolerância. A esposa de Xuyen assentiu, fez uma breve reverência e saiu com a aparência cansada e envergonhada. Sabia que havia escapado de algo pior, mas a corda da advertência estava agora bem apertada em torno dela. Nam revisou os documentos, certificando-se de que tudo estava em ordem. Ele sabia que uma assinatura não mudaria a essência de uma pessoa, mas pelo menos serviria como uma barreira legal para proteger mãe e filho de Tu-Cam.